A crucificação era praticada em todo o Império Romano, com muita crueldade e desrespeito às suas vítimas, geralmente escravos ou estrangeiros encrenqueiros. Normalmente, se fixava uma placa na cruz explicando a natureza da sentença dos condenados à morte. Esta é a história de como uma execução realizada numa província remota do Império Romano se tornou a imagem central do cristianismo. Esta também é a história de como Constantino, o primeiro imperador cristão, mudou a face do mundo ao trazer de Jerusalém o que alguns acreditam ser a verdadeira cruz em que Jesus foi crucificado. E, surpreendentemente, é também a história de como um pedaço daquela cruz, a placa com o nome de Jesus, pode ter sobrevivido 2000 anos. Em busca da verdadeira cruz. Igreja de Santa Croce, Roma. Por 700 anos, a Igreja de Santa Croce, em Roma, vem guardando uma pequena placa de madeira com a escrita quase apagada. Apesar de ter sido considerada por muitos estudiosos como uma falsificação medieval, um historiador acredita que ela possa ser, na verdade, uma peça do Titulus, a placa afixada sobre o Cristo crucificado com a inscrição sarcástica ditada por Pôncio Pilatos: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Se ele estiver certo, este é um objeto de inimaginável importância. Deve ter havido uma descrição na cruz de Jesus. Este era um costume romano quando alguém era crucificado, de acordo com a lei romana. A razão para a punição devia ser indicada numa peça de madeira ou coisa assim. Como historiador, posso dizer que todos os argumentos, todas as indicações que pudemos aprender e coletar têm nos levado à conclusão de que não se trata só de uma lenda ou de um mito, mas é história. O professor Carsten Tiede é um especialista em linguagem e textos bíblicos. E é com base nestes textos que ele faz suas afirmações. Os relatos bíblicos da crucificação de Jesus de Nazaré mostram uma execução romana típica. Era uma morte com sofrimento excruciante, mas comum no Império Romano. Muitos estudiosos acreditam que Jesus tenha sido crucificado, e historiadores contemporâneos têm confirmado ser a crucificação um evento historicamente verificável. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. O credo niceno contém a essência da fé cristã desde 25 depois de Cristo. Desde então, ele vem sendo repetido em milhares de igrejas ao redor do mundo, em muitas diferentes línguas. As palavras familiares do credo fazem referência a uma figura histórica, Pôncio Pilatos. Foi também crucificado em nosso favor por Pôncio Pilatos. Crucifixus etiam pro nobis sub Pôncio Pilato. Stavros hendet per in moni Pontiu Pilato. Crucificado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos presidiu centenas de execuções na distante província da Judéia. E ele entrou para a história como o homem que sentenciou Jesus de Nazaré à morte. Essa velha e gasta peça de madeira, trazendo uma das mais poderosas palavras da Bíblia, só foi tirada de seu estojo 4 vezes nos últimos 600 anos. O Vaticano não permitiu nenhuma análise científica, como, por exemplo, a datação do carbono para estabelecer a idade exata da madeira.
Mas, baseado em evidência textual, o professor Tidd acredita que ela foi escrita sob as ordens de Pilatos no dia da crucificação. Para Carsten Tidd, esta é uma janela para um momento da história, um momento que transformou o mundo para sempre. Convém lembrar que isso é história romana. O homem que crucificou Jesus era um governador romano. E a inscrição na cruz de Jesus era uma inscrição romana. Tudo isso é parte não só da história do cristianismo, mas é parte da história romana. Sendo assim, é uma história legítima que estamos tentando seguir. Aqui em Jerusalém, no Museu John Rockefeller, podemos encontrar evidências da mesma época, século I, 80 anos antes de Cristo. Este foi exatamente o período de Jesus, da crucificação. Então vamos observar as letras, sentenças inteiras, que nos dão uma ideia do tipo de escrita, do estilo de escrita que mais se assemelha àquilo que se vê no Títulos. E assim podemos datar o Títulos, a escrita naquela peça de madeira. Antigos manuscritos possuem diferentes estilos pelos quais os especialistas podem datá-los. A escrita no Títulos fez com que Tidd acreditasse ser esta uma parte da cruz de Jesus trazida a Roma sob as ordens de Constantino o Grande, o primeiro imperador cristão de Roma. O historiador Matthew d'Ancona é coautor do livro Em Busca da Verdadeira Cruz, com Carsten Tidd. Carsten Tidd já fez muitos trabalhos importantes. Inclusive, conseguiu redatar um fragmento de um manuscrito do Evangelho de São Mateus como sendo dos anos 60 d.C., século I, o que mudou os rumos dos debates sobre a origem do Evangelho. Então, ao estudar o Títulos, ele já era considerado um especialista mundial estabelecido e admitidamente controvertido. Nenhuma área de estudo tem se mostrado mais controvertida do que as relíquias bíblicas. Martin Biddle é um professor de arqueologia medieval da Universidade de Oxford e um especialista mundial na tumba de Cristo. O principal nesse caso, quando se tem relíquias assim, é que elas podem ser objetos reais e válidos para estudo. Elas são extremamente interessantes, sejam elas o sudário de Turim, ou sejam elas o Títulos da Santa Croce, elas são objetos de estudo reais. Mas é preciso abordá-los com, como posso dizer, com uma certa dose de ceticismo. E partir exatamente daquilo que já se sabe e fazer uma bateria de testes para se determinar o que poderiam ser. Desde a Idade Média, muitas relíquias falsas vêm sendo manufaturadas e mantidas em igrejas do mundo todo. A maioria desses objetos não apresenta nenhuma base histórica. Entre eles estão milhares de peças de madeira, assim como esta peça em Santa Croce de Roma, que se acredita ser parte da cruz do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. A existência de tantas relíquias duvidosas é a razão do Títulos nunca ter sido investigado pelo Vaticano. Para afirmar que isso poderia ser parte da verdadeira cruz, é preciso investigar como a relíquia foi trazida para a igreja de Santa Croce. A igreja relata a árdua jornada feita por Helena, a mãe do imperador romano Constantino, à Terra Santa, onde no ano 306 ela teria achado a cruz verdadeira em que Cristo foi crucificado. Ao longo dos séculos, a jornada de Helena foi se tornando uma lenda, mas Carsten Tidd acredita que por trás desses mitos devem existir verdades históricas. A igreja de Santa Croce esconde um segredo. Parte dela é uma estrutura romana muito antiga, e atrás da igreja estão os restos do Palácio de Helena. E foi bem aqui, para este lugar, que ela trouxe parte da cruz verdadeira e o Títulos. O fato daqui ter sido o Palácio de Helena faz com que aumente a convicção de Tidd do Títulos não ser apenas mais uma relíquia duvidosa, mas sim um artefato histórico e o resultado da jornada de Helena. Aqui mesmo na igreja, a descoberta por Helena da verdadeira cruz está representada por afrescos bem acima do altar. Apesar dela estar com 80 anos, ao fazer sua jornada para Jerusalém, ela aparece como uma mulher jovem, fazendo com que todo o evento seja ainda mais envolvido em misticismo. Mas a jornada de Helena deve ter começado aqui, e foi com certeza aqui que ela passou os últimos dias de sua vida.
Roma está cheia de pistas mostrando a realidade sobre a jornada de Helena. Não muito longe de Santa Croce, existe um mosteiro bem pouco visitado, 4 Coronoti. Trata-se de uma pequena capela onde uma série detalhada de afrescos datando do final da Idade Média nos conta a história de Helena e Constantino. Teed acredita que muitos fatos históricos sobre sua jornada estão contidos nestas lendas. Eu procuro evidências históricas, e mesmo no final da Idade Média, pode-se encontrar indícios de um conhecimento histórico verdadeiro, e alguns deles devem ter sido encobertos por lendas e histórias que foram aparecendo com a tradição da Igreja. Aqui temos Helena com as 3 cruzes. Ela está apontando para uma delas, provavelmente a que ela quer que seja testada primeiro. Existe aquela lenda de que a verdadeira cruz só poderia ser identificada se alguém fosse curado quando tocado pela cruz. E então vem o próximo estágio, eis o mistério. O que teria acontecido aqui? Com certeza é alguma coisa que não podemos ver, que não sabemos mais. E esta é a parte de nossa busca, descobrir o que seria isso. Seria o Títulos? Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Pelos relatos da crucificação de Jesus, o que teria acontecido? O fato é que ele foi crucificado de acordo com a lei romana, e havia uma epígrafe romana, uma inscrição romana, e isto não é apenas uma historinha do Evangelho, é um fato corroborado por literatura não cristã e corroborado também por literatura cristã muito bem fundamentada. O pedaço sobrevivente do Títulos é apenas uma parte de toda a inscrição onde se lia Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, em 3 línguas, hebraico, grego e latim, exatamente nessa ordem. Esta é uma ordem de línguas que não se iguala a nenhuma das fontes literárias sobreviventes dos 4 evangelhos ou em qualquer outra subsequente. Isto por si só já demonstra não poder tratar-se de uma falsificação. Uma cópia, obviamente, deve se basear em um modelo existente, mas todos os modelos, todos os evangelhos, outros modelos têm uma diferente ordem de línguas. Para Teed, esta é uma evidência de que o Títulos teria sido escrito antes dos evangelhos. Em outras palavras, uma cópia com certeza iria seguir a ordem conhecida das línguas nos evangelhos. Depois, o que também se percebe imediatamente ao olhar para essa peça de madeira é que a segunda e terceira linhas, as linhas em grego e latim, estão escritas da direita para a esquerda, em escrita espelhada. Agora, escrever da direita para a esquerda é naturalmente a maneira hebraica. Isso poderia estar certo para o primeiro, mas não para o texto em latim ou grego. Assim, ninguém teria pedido para se forjar o Títulos assim tão errado. Então, existem esses 2 pontos de partida, as 2 coisas que se veem imediatamente. Observações que descartam de imediato a hipótese de uma falsificação. Ao contrário, ao se reconstruir a escrita espelhada, ela de repente se torna clara. Pode-se ler Jesus de Nazaré. Teed deve ter sido o primeiro estudioso moderno a pesquisar o assunto seriamente. Ele acredita que ela tenha sido escrita por ordem de Pilatos por um escriba judeu, acostumado a escrever da direita para a esquerda. É claro que ele também poderia ser alguém como Leonardo, que simplesmente escrevia de trás para diante em escrita espelhada, mas isso tudo é muito estranho. Se fosse uma inscrição como as do século XV, poderia-se pensar que tinha sido invertida na impressão, mas não foi. E parece ser um problema real, e Karsten tem razão em apontar justamente isso. Precisa de uma explicação.
E Teed acredita ainda haver mais evidências de que o Títulos não foi escrito em uma época posterior. Esta letra é uma abreviação usada na época, mas que caiu em desuso no final do século I. Sabemos, é claro, qual a época mais antiga datada no tempo. Foi o dia 7 de abril de 30, quando Jesus foi crucificado. E isso foi estabelecido por um historiador, por um epigrafista, um papirologista ou teólogo. Essa é uma evidência fantástica. Sabemos a data mais antiga, quando ela aconteceu, mas também sabemos quando ela acabou, quando este tipo de escrita, este jeito característico de se escrever hebraico, ou grego, ou latim, acabou. Então, temos um corte. Nós temos um início e um fim. E este é, em nosso caso, o momento que queríamos determinar, o ano 30 do século I. Se o Títulos não for uma falsificação, o professor Teed só precisaria determinar como ele teria ido parar em Roma. A jornada de Helena para a Terra Santa foi o resultado do desejo de seu filho, Constantino, de unir o Império Romano pelo cristianismo, um processo que teria começado 20 anos antes em York, Inglaterra. Foi ali, naquelas paragens distantes, no extremo norte do Império Romano, que Constantino o Grande foi aclamado imperador em 306, depois da morte de seu pai, Constâncius. O Império Romano foi dividido entre 4 imperadores que o disputavam, e Constantino foi o regente do Oeste. Aquele foi o começo da campanha de Constantino para tomar o controle de todo o Império Romano. Mas, a fim de obter sucesso, Constantino I precisaria derrotar seu amargo rival, o imperador Maxêncio, o regente de Roma. Era uma questão de matar ou morrer, devorar ou ser devorado. E esta experiência de se ter 4 imperadores no Império Romano não poderia jamais dar certo. E quanto mais cedo ele conseguisse formular um plano e fosse capaz de colocá-lo em ação, uma ação preventiva, melhor seria para ele e para sua família. Para conquistar Roma, ele primeiro precisaria cruzar a ponte Milvia, que guardava a fronteira norte da Cidade Eterna. Aqui disse que Constantino teve uma visão da cruz. O que se dizia é que ela teria aparecido no céu acima de seu acampamento. Seu biógrafo assim escreveu: Constantino foi avisado num sonho para marcar o sinal mandado nos céus por Deus nos escudos de seus soldados. Então ele ordenou a seus homens que usassem este símbolo do cristianismo primitivo, o Shirob. Este foi o primeiro uso oficial de uma cruz cristã no Império Romano, apesar dela não ser estranha ao estilo romano tradicional. Esta figura sugere que Constantino poderia estar querendo criar um novo símbolo. Na manhã de 28 de outubro de 312, Constantino atacou as forças superiores de Maxêncio. Armado com o símbolo da cruz, ele triunfou. Maxêncio caiu, mortalmente ferido no Tibre. Constantino tornou-se senhor de Roma, a fonte geradora do poder. Bem próximo ao Coliseu, ele mandou construir um arco do triunfo para celebrar seus sucessos políticos e militares. No arco, ele foi representado como um romano verdadeiro, familiarizado com as tradições romanas. Logo depois de sua vitória, ele legalizou o cristianismo, mas o único sinal do que ele tinha em mente foi este discreto tributo à inspiração divina.
O que ele tinha em mente, então, era uma coisa que iria abalar as estruturas de Roma: a adoção do cristianismo por todo o império. Depois de se estabelecer como governante, Constantino lançou seu olhar sobre a Terra Santa como um princípio aglutinador para seu novo império. O cristianismo estava florescendo em Roma e Constantino tinha visão política suficiente para perceber as tendências de seu tempo. Este foi o crepúsculo dos deuses romanos. Nas catacumbas cristãs, sob as ruas de Roma, existe evidência suficiente mostrando que, quando Constantino tomou o poder, o cristianismo estava crescendo assustadoramente. Imperadores antes dele haviam tentado abafá-lo, mas pouco a pouco vinha tomando o lugar dos deuses e símbolos romanos, que ainda podem ser encontrados aqui. Era um período de transição, e Constantino percebeu que ele não poderia ser deixado para trás junto com os deuses romanos. Os sinais do crescimento na confiança do cristianismo estão em toda parte, apesar da cruz ainda não ser o ícone que conhecemos hoje. A cruz não era objeto de adoração, era algo para quase ser imitado em oração. A posição dos primeiros cristãos era uma posição interpretada como semelhante à da cruz. Quer dizer, um cristão deveria seguir a Cristo mesmo no martírio, mesmo na morte. Não se encontram cruzes, não se vêem cenas de pessoas morrendo. Todos os seus símbolos e inscrições são de esperança, esperança na ressurreição. Assim temos a pomba como símbolo de esperança, a âncora como símbolo de esperança, o peixe, que foi preparado por Jesus depois da ressurreição para seus discípulos. E, é claro, temos o Chirob, o monograma de Cristo, as primeiras duas letras de seu nome em grego. O que Constantino fez sabiamente foi reinterpretar isso tudo a fim de assegurar que o povo percebesse que o velho sistema de valores, os velhos símbolos, os velhos sinais, isso tudo agora adquirira um novo significado, um significado profundo e verdadeiramente cristão. A cruz havia se tornado seu talismã, o símbolo do seu triunfo e o ponto de partida de seu império. Mas o próximo passo de Constantino seria o de tornar este símbolo realidade. E para fazer isso, ele precisava de uma evidência de que o cristianismo era uma fé baseada em fatos históricos, e assim sendo muito diferente da crença nos deuses romanos. O professor Tidd está aqui no Museu Britânico para procurar pistas sobre Helena, que exerceu um papel fundamental nessa história. Constantino pôde contar com a ajuda desta incrível mulher de 80 anos que viajou à Terra Santa em busca da evidência que ele precisava. Esse é um dos primeiros retratos dela antes de ter sido transformada numa santa cristã. Helena era uma pessoa que não pôde contar, como muitos, com uma posição muito privilegiada. E acredita-se que ela tenha vindo de algum lugar próximo ao Mar Negro e que ela era uma forasteira, uma aventureira e certamente indigna de ser a primeira esposa de qualquer imperador, de onde quer que fosse. Então ela era o que se pode considerar alguém que venceu na vida. Alguém que ambicionava muitas coisas para si mesma e para sua família. Acho que Helena foi uma das mulheres mais extraordinárias que já existiram. Eu acho que a personalidade que lhe é dada nos livros devocionais católicos de uma mulher pia e devota é bastante errônea. Acho que ela era uma articuladora política destemida, impetuosa, que sabia exatamente como fazer as coisas a seu modo e também disposta até a matar para estabelecer a dinastia de Constantino. Helena tinha sido amante do pai de Constantino. Ela foi colocada de lado quando Constantino chegou à idade de casar. Mas ela permaneceu próxima ao filho durante toda a sua ascensão ao poder. Constantino, com certeza, confiava nela o suficiente para mandá-la à Terra Santa, a fim de trazer evidências concretas para a nova religião. Eu estou convencido, sob uma perspectiva histórica, de que se trata de uma história verídica, que ela foi mesmo a Jerusalém e que ela encontrou os lugares e alguns objetos relacionados à figura histórica de Jesus. Helena estava com 80 anos ao empreender sua épica jornada de 2 anos para os lugares sagrados.
Onde quer que fosse, relatos eram feitos com grande aparato sobre seu progresso. Uma coisa inteiramente nova na história estava acontecendo. A primeira peregrinação real. A jornada de Helena para a Terra Santa foi o desdobramento lógico da estratégia de cristianização que ela e o filho vinham tentando implementar por mais de uma década. Eles tinham ótimas razões para acreditar que ao chegar em Jerusalém eles encontrariam alguma coisa. Finalmente, Helena chegou a Jerusalém no ano 325 em busca do lugar mais santo da cristandade, o lugar da crucificação e ressurreição. Muitos lugares hoje encontram-se perdidos ou enterrados após 2000 anos de ocupações e reconstruções. Quando Helena chegou 200 anos depois da crucificação, os lugares ainda eram bem conhecidos. Mas para provar que o Títulos é genuíno, é vital para Carsten Tiede provar que Helena procurou nos lugares certos. A questão da autenticidade dos lugares santos conhecidos, e particularmente o lugar certo da tumba de Jesus, tem sido objeto de uma longa controvérsia. Hoje em dia, a maioria dos historiadores acredita que o local da crucificação tenha sido aqui, sob o domo da Igreja do Santo Sepulcro. Muitas camadas de história se encontram entremeadas, umas por sobre as outras. 100 anos depois da crucificação, um templo romano a Vênus foi construído na nova cidade romana de Aelia Capitolina, bem acima do local da crucificação. Um relato da época diz que ele já estava sendo demolido por ordem de Constantino e substituído por uma enorme basílica cristã quando Helena chegou ali. Quando Helena chegou, acho que o que encontrou ali foi a demolição do templo romano e o início dos trabalhos de construção do grande complexo de Constantino no local. E é claro que uma questão muito interessante é se ele teria encontrado o lugar certo, e acho que a resposta a essa pergunta hoje é que ele provavelmente encontrou isso porque 30 anos antes, Eusébio já tinha descrito o Gólgota como lugar da crucificação, que se situava em Aelia Capitolina, ao norte do Monte Sião. Em outras palavras, era o nome de um lugar de Jerusalém. E ele diz que está marcada agora. E isso foi 30 anos antes de Constantino. Então eu acho que este era um lugar bastante conhecido em Jerusalém, o que deve ter guiado Constantino em suas escavações. Com certeza. E este aqui é aquele mesmo lugar, hoje ocupado pela Igreja do Santo Sepulcro. Durante os primeiros séculos da era cristã, nunca houve nenhum local que pudesse se igualar ao Gólgota. Este mesmo lugar, hoje coberto pela Igreja do Santo Sepulcro. Outros locais seriam criados somente nos séculos 19 e 20. Há evidência de que este é o local verdadeiro da crucificação e também onde Helena fez suas escavações. Encontra-se bem escondido sob a igreja. Muitas gerações de cristãos vêm deixando suas marcas neste lugar. Aqui os soldados marcaram as paredes com cruzes 1000 anos atrás. E ainda mais abaixo do Santo Sepulcro, há uma capela quase que desconhecida. Foi aqui que uma peça fascinante com inscrições foi descoberta por um arqueólogo israelense, Magen Broshi, há 25 anos. Quando cheguei aqui, isso ainda estava cheio de escombros. Não era tão arrumado como hoje, mas estava bastante claro. Uma coisa é certa, os peregrinos eram do Oeste Latino. Esta extraordinária e clara reprodução de um barco típico da época foi deixada aqui por peregrinos europeus. Peregrinos que conheciam o local bem antes de Helena ter chegado. E não há nenhuma dúvida de que era isso exatamente o que se fazia aqui 16 séculos atrás. Quer dizer, isso é uma referência. Domine Ivimus refere-se ao Salmo 122, não é mesmo? Domine Ivimus, estamos aqui. E é um salmo de peregrinos. E é isso que eles devem ter tido em mente. Eles estão agradecidos por terem sido salvos de todos os perigos no mar. Eles estão gratos ao Senhor e eles estão gratos por estarem nesse lugar santo. Então, não há dúvida. Somente cristãos poderiam ter feito isso.
Para Tid, esta é mais uma peça do quebra-cabeças que se encaixa. Helena veio ao lugar certo. E foi a alguns metros daqui que Helena, ela mesma uma peregrina, diz ter descoberto as cruzes enterradas numa pedreira ou fonte. Eis a história da descoberta da verdadeira cruz por Santa Helena e de como ela se tornou uma das maiores e mais lindas lendas da igreja medieval, mas trata-se apenas de lenda. Não há nenhuma dúvida de que ela tenha ido com o aparato imperial para o leste e que tenha estado em Jerusalém, mas não se encontra nenhuma referência a ela, nenhuma no lugar que hoje chamamos de Santo Sepulcro. Eu tenho certeza que ela esteve lá, eu tenho certeza que ela tenha feito doações dos cofres reais, mas que ela tenha feito, que tenha exercido um papel importante na construção daquela igreja ou que tenha iniciado as escavações, não acredito haver nenhuma evidência nos relatos da época. Qualquer que seja o fundo de verdade desta lenda piedosa, bem aqui, onde acredita-se que Helena tenha escavado, estão uma cisterna e uma pedreira. Este é um lugar muito antigo. É uma pedreira antiga que fica embaixo da igreja do Santo Sepulcro. Ela já estava aqui bem antes do cristianismo aparecer em cena. O Títulus foi descoberto com a cruz, ou com as 3 cruzes, em uma cisterna que se parecia muito com essa aqui, na quantidade de umidade, o que é, evidentemente, uma condição ideal para a preservação da madeira. Então, todos os detalhes se juntam neste lugar para nos dizer que se trata de um local histórico e não a criação de um mito. Bem perto, sob a rocha do Gólgota, o possível local da descoberta de Helena é marcado por uma estátua. Mas Tid acredita que os fatos conhecidos sobre a crucificação fornecem evidências suficientes para se acreditar que o Títulus possa ter sido escondido aqui. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. A crucificação de Jesus foi, pela média da época, bastante curta. Mas não deixou de ser excruciantemente dolorosa. Os evangelhos dizem que ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Havia diferentes formas de crucificação, havia diferentes tipos de cruz, diferentes maneiras de crucificar. Acredito que a engenhosidade sádica dos crucificadores dependia de quem era colocado na cruz. Joe Zayas é um antropólogo que vive em Jerusalém e que estudou técnicas de sepultamento e tumbas antigas. É difícil dizer se Jesus foi crucificado com 3 ou 4 pregos. A razão da maioria das pinturas cristãs mostrarem 3 pregos fica bem de acordo com a crença teológica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O livro de Deuteronômio descreve um homem crucificado sendo acusado por Deus. Então deve-se perguntar qual a possibilidade do corpo de um criminoso condenado ser levado a um enterro judeu. Existe uma evidência dramática. Os restos da crucificação de um judeu foram descobertos nesse ossuário que leva o nome de Yohu Yaná. Em 1968, houve um achado arqueológico aqui em Jerusalém, perto de Jerusalém, onde foi encontrada uma tumba judaica, ossuários judeus. E o que vemos aqui é o que chamamos de calcânio. Este é um calcanhar direito. E aqui pode-se ver claramente o prego que está literalmente atravessando o calcanhar. E se olhar mais perto aqui, podemos ver que tem uma placa de madeira. A madeira funcionava como um apoio. Ela apoiava o calcanhar. E o que provavelmente aconteceu aqui é que o prego entrou no lenho, provavelmente atingiu um nó mais duro ou coisa assim, e então foi entortado. E quando eles tiraram o sujeito da cruz, foi impossível remover o prego. Então eles o enterraram com o prego no pé. Tendo ele procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O local do sepulcro e o que teria acontecido nos 3 dias depois da crucificação são cruciais para a teoria de Tid.
Sabe-se hoje, por resultados de pesquisas feitas durante o último século ou mais, que o local marcado hoje pela Igreja do Santo Sepulcro foi de um cemitério judeu, um cemitério de tumbas cortadas na rocha, datando do século I a.C. até o século I depois de Cristo. E assim, a possibilidade de haver mesmo um sepulcro cortado na rocha feito por José de Arimateia neste local, na verdade, agora já tem seu contexto. Trata-se de um enorme avanço. José de Arimateia pediu a Pôncio Pilatos explicitamente para poder tirar o homem da cruz e sepultá-lo. E assim ele poderia ter sido a pessoa que poderia ter pego e preservado a inscrição para poder passá-la aos membros da família de Jesus, como Maria, que na verdade também estava lá. Mas os evangelhos também dizem ter Jesus se levantado dos mortos e que a tumba foi encontrada vazia, com a pedra empurrada para o lado. Apesar de não se poder ter certeza, o professor Tiede acredita que a cruz e o títulos tenham permanecido em Jerusalém, perto da tumba de José de Arimateia, que era muito bem conhecido pelos cristãos primitivos. Ele acha que os objetos sagrados ficaram enterrados sob a cidade romana, onde foram encontrados por Helena em 326. E, é claro, todos sabemos, pela descrição da demolição do templo romano, que pedras e terra e madeira foram removidas. E a maneira como eu vejo isso é que algumas ripas de madeira foram mesmo encontradas durante a construção da grande igreja de Constantino. Era um complexo enorme, não apenas uma igreja, mas um complexo enorme. E também o tipo de provas que as pessoas queriam na época não era o mesmo tipo de provas que procuramos hoje. Havia muitas tábuas. E acho que alguém deve ter dito: meu Deus, isso, o que poderia ser isso? Veja onde estamos. Esses devem ser alguns pedaços da verdadeira cruz. E caso isso pareça pueril demais, eu não acho que seja assim tão simples. Isso é apenas a evidência de uma atitude diferente. Acredita-se que Helena tenha dividido seus achados em 3 seções para serem distribuídos pelo Império. Ela deixou uma parte, um pedaço do títulos, inclusive, em Jerusalém, onde logo ele se tornou uma grande atração. Não há dúvida nenhuma. Havia uma importante relíquia de madeira em Jerusalém nos anos 348, 350, que tanto o bispo de Jerusalém e sua equipe, é claro, assim como os peregrinos de várias partes, acreditavam ser parte da madeira da verdadeira cruz. Uma outra parte foi para Constantinopla, que Constantino tinha tornado a capital de seu império. Aqui ele montou seu cavalo no hipódromo usando um prego que acreditava-se ser da cruz verdadeira, como parte do estribo, a fim de demonstrar a veracidade do cristianismo. Essas relíquias acabaram por se perder em batalha, provavelmente por volta do século VIII. Helena também retornou para seu palácio em Roma com uma parte da cruz e uma parte do títulos. E ali ela morreu, com sua missão completa 2 anos depois. Mas seu legado iria continuar. A cruz tornou-se propriedade de Roma. Os templos tornaram-se igrejas e os deuses pagãos foram depostos. Depois de Helena, nada mais seria o mesmo. O cristianismo tornou-se proeminente graças a Constantino e sua mãe. E a cruz viria a se tornar o símbolo mais poderoso e reconhecido que o mundo jamais vira. A expressão do triunfo do cristianismo, o seu logotipo. Constantino continuou lentamente a fazer com que o cristianismo prosperasse. Ele baniu a crucificação do ano de 337 e foi batizado pouco antes de morrer. Uma moeda o mostra subindo ao paraíso numa carruagem com uma aparência um tanto pagã demais. Ele foi ambivalente até o fim. A jornada de Helena à Terra Santa tinha sido um catalisador para a mudança. Mas o que teria acontecido após sua morte, a relíquia que ela descobrira? Por 7 séculos, um pedaço daquilo que se acreditava ser a cruz verdadeira, assim como títulos deixados por Helena na Terra Santa, fizeram parte de uma longa história de captura e recaptura dos lugares sagrados.
Quando os primeiros cruzados chegaram para tomar Jerusalém no século XI, eles levavam a cruz na batalha contra os seus inimigos, e eles se sentiam fortalecidos pelo que eles acreditavam ser a verdadeira cruz. Em toda a margem do Rio Jordão, eles construíram uma rede de castelos em seus esforços para proteger a Terra Santa dos invasores mouros. Os cavaleiros das cruzadas trouxeram fragmentos da verdadeira cruz para o castelo de Belvoir, antes deles marcharem para se encontrarem com os invasores além do lago da Galileia. Ali, sob os chifres de Hatim, uma terrível batalha foi travada em 1187, quando Saladin, general das forças mouras invasoras, derrotou a armada cristã sob o comando do bispo de Acre, que entrou em batalha carregando a cruz verdadeira. Relato mouro da batalha. A cavalaria investiu, parecendo ondas e ondas por entre as brumas flutuantes de uma miragem, e os tormentos da sede com o fogo e o vento e a ansiedade em seus corações. Aqueles cachorros colocavam suas línguas secas para fora e uivavam sob o brilho do sol. Eles ansiavam encontrar água, mas diante deles se descortinava o inferno com suas chamas. Um calor intolerável os atingiu. A cruz verdadeira foi queimada, perdida para sempre. O bem mais precioso da cristandade havia sido reduzido a cinzas. Mas, se Tid estiver certo, parte do achado de Helena ainda existia ali em seu palácio. Desde 326, o Títulus permaneceu escondido até ser redescoberto em 1492, atrás do afresco de Helena em sua própria capela. Estava escondido em um cofre atrás dessa pedra. A redescoberta do Títulus causou um enorme interesse. Foi o grande Michelangelo que inspecionou a inscrição, e dali fez seu próprio crucifixo de madeira que reproduz a misteriosa escrita espelhada. E El Greco também pintou a escrita da placa. E este é o mesmo pedaço de madeira que Carsten Peter Tid pôde seguir desde o Gólgota, o lugar da crucificação. Ainda se pode discernir as palavras em grego e latim e um pouco de hebraico. E também há traços do que poderiam ser pigmentos brancos e vermelhos, as cores que os romanos usavam para colorir estas placas. A madeira foi identificada como sendo de nogueira, muito comum nos tempos romanos, e encontrada por todo o Mediterrâneo. E foi uma placa de madeira assim que Pôncio Pilatos ordenou que fosse colocada na cruz de Jesus há 2000 anos, escarnecendo dele por se proclamar rei dos judeus. E é para Pilatos que Carsten Tid retorna para sua evidência final. Esta é a única pedra encontrada com o nome de Pilatos. Tid observou que o estilo das letras aqui é o mesmo daquele do Títulus, um estilo que cairia em desuso depois do século I. Então, Tid acredita que a inscrição na placa não poderia ter sido escrita depois da época da crucificação de Cristo. Estou completamente convencido de que o Títulus é a verdadeira placa de inscrição da cruz de Jesus. Não é preciso dizer que não se trata de uma equação matemática. Não se pode provar isso assim como se prova que 2 e 2 são 4. Não podemos fazer isso, mas também não se pode fazer isso com outras coisas da antiguidade. Não sabemos se Alexandre o Grande desatou o nó górdio ou se César chegou a cruzar o Rubicon, mas dentro de um certo grau de certeza ou incerteza, estou convencido de que o Títulus é muito provavelmente a placa que estava acima da cabeça de Cristo na cruz. Qualquer que seja a verdade sobre as origens desse pequeno pedaço de madeira contendo a inscrição de algumas das palavras mais poderosas dos evangelhos, e qualquer que seja a verdade das análises do professor Tid, não há dúvida nenhuma de que Constantino e sua mãe mudaram para sempre o curso da humanidade. Pois foram eles que espalharam o símbolo ao redor do mundo conhecido. E foram eles que tornaram uma execução numa parte obscura do Império Romano a imagem central da redenção cristã.
Uma coisa que Castantide mostrou foi que isso não era, como todos presumiam, uma falsificação medieval. E isso acabou forçando as pessoas a perguntarem o que é isso? E essa pergunta não havia sido feita em muitos séculos, e isso é a coisa mais maravilhosa em seu trabalho. Não que ele tenha conseguido chegar a uma resposta absolutamente sem controvérsias, capaz de satisfazer a todos, porque como ele poderia conseguir alguma resposta sobre um objeto desses? Mas ele fez com que as pessoas começassem a levantar perguntas. O que seria essa peça de madeira? De onde ela teria vindo? E isso é que torna este um achado tão maravilhoso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Sem uma prova científica de datação, a autenticidade do Títulos não pode ser conclusiva. Entretanto, depois das investigações do professor Tidd, o Vaticano indicou uma comissão para analisar o Títulos de Santa Croce. Versão brasileira Vox Mundi.